Você já entrou nas suas redes sociais e logo após, quando você saiu, você se sentiu insuficiente? Como se todo mundo estivesse se dando bem na vida? A comparação, ela não chega gritando, ela chega fazendo você se achar que não é boa o suficiente. E eu percebi que a comparação, ela estava roubando a minha paz sem eu perceber. E talvez você esteja passando por isso também. E principalmente em uma era que a gente sempre vive conectados. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Oi, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Hoje a gente vai falar sobre a comparação, né, que é um tema muito profundo, muito importante também, principalmente nas nossas vidas que somos cristãos. Vamos conversar um pouquinho sobre? A gente vê pessoas crescendo tanto na internet como financeiramente. A gente vê também pessoas casando, tendo família, né? A gente também vê pessoas que arrumaram um trabalho, pessoas que tá tendo muito dinheiro e tá tendo aquela vida perfeita que a gente romantiza, né? Que a gente vê que essas pessoas estão assim tendo uma vida que, digamos, linda, perfeita, não é verdade? Mas por trás a gente não vê que essas pessoas elas não têm problemas, que elas não sentem tristezas, que ela não sente inseguranças e fracassos. A gente vê várias pessoas crescendo tanto na internet como financeiramente. A gente começa a se comparar com essas pessoas. Ah, porque na vida de fulana está dando certo e na minha não. Porque ela conseguiu arrumar um namorado e nem eu não consegui. Porque eu já mandei assim 1000 currículos em várias lojas diferentes e eles não me chamam. Porque aquela pessoa tá tendo assim um ganho muito fácil de dinheiro. Como ela conseguiu? Assim, ter uma qualidade de vida que foi surpreendente. Tipo, de um dia para o outro, ela já tá com a vida assim, melhor. E se a gente acreditar que a vida dos outros, das outras pessoas, elas são perfeitas, que são impecáveis, são lindas de se ver, nos gera fracasso, ansiedade e até mesmo depressão. Porque a gente começa a se comparar com essas pessoas. E isso chega até a ser um pecado, porque a gente está se comparando com a vida daquelas pessoas. Eu peguei aqui a minha Bíblia para a gente poder comparar alguns versículos e ter uma mini explicação sobre esses versículos. O primeiro vai ser lá em Provérbios, né, capítulo 14, versículo 30. Deixa eu entrar aqui em Provérbios. Ó, em Provérbios, capítulo 14, versículo 30, diz assim: O coração tranquilo é a vida do corpo, a inveja, porém, apodrece os ossos. Esse versículo de Provérbios, ele é muito interessante, muito lindo, por conta que muito lindo porque a gente percebe sobre a comparação de alguma maneira. A gente troca a nossa paz, a gente começa a olhar para a vida das outras pessoas, sem ao menos a gente perceber. E nós ficamos tristes com a nossa própria vida. Só que Deus ele não quer que a gente viva assim, sentindo insuficiente o tempo todo. Outro versículo também que é muito forte é lá em Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Ó, Gálatas capítulo 6 a partir do versículo 4 diz assim: Mas cada um avalie o seu próprio procedimento e então terá um motivo para o orgulho, somente em si mesmos, e não nos outros. Olha que lindo esse versículo de Gálatas. Esse versículo, ele me lembra que eu não preciso focar no que Deus ele está fazendo em mim, no meu processo, na minha caminhada, sem ficar me comparando o tempo inteiro.
E isso, gente, ele é muito importante sobre nas nossas vidas, porque a gente não precisa focar no que o Senhor ele está fazendo no nosso processo e na nossa caminhada, sem ficar nos comparando com as outras pessoas, sem ficar é, querendo a vida das outras pessoas. Também outro versículo super importantíssimo é lá em Romanos 8, 28, que é um dos versículos muito conhecidos, não é verdade? Ó, lá em Romanos, ó, 8, 28, que diz assim: Sabei que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. A própria Bíblia já fala, gente. Que coisa mais linda. Porque a gente, às vezes, acha que nós estamos sentindo-se atrasadas e que nada está acontecendo nas nossas vidas. Mas esse versículo ele nos lembra que Deus ele continua trabalhando mesmo nas fases silenciosas. Mesmo quando a gente não consegue entender o que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Mas o Senhor ele está trabalhando segundo o seu propósito. E todas as coisas cooperam para o bem dele. Olha que lindo esse versículo, gente. É sem explicações. Eu estou falando isso tudo, gente, também porque eu já me comparei, sabe? Eu já me comparei muito, né? Isso é uma das coisas que eu preciso até então melhorar, porque eu não só me comparei, como eu ainda me comparo, né? Porque pessoas conseguem ter várias coisas e eu não consigo e tudo mais. Então, isso aqui também, gente, é um desabafo junto com vocês, sabe? Eu sei o que que você está sentindo, né? Sobre essa questão de comparação. Outro versículo também que é muito importante, né? Outro capítulo fica lá em João, capítulo 21, que tem uma parte que Pedro ele começa perguntar para Jesus sobre João, tipo querendo saber sobre a caminhada dele. E Jesus ele responde: "E tu, segue-me." E sinceramente, muitas pessoas elas precisam ouvir isso. Porque às vezes a gente tá tão ligada, tão focada, tão ocupado olhando para a vida dos outros, para a caminhada das outras pessoas, que a gente esquece de viver a nossa própria caminhada, sabe? E Deus ele não nos chama para competir com ninguém. Ele nos chama para viver segundo o seu propósito, o propósito que ele tem para minha e para sua vida. O Senhor ele escreve histórias diferentes. A comparação ela rouba aquilo que o Senhor já fez em nossas vidas. Porque todos nós enfrentamos contas para pagar, problemas, pode ser de saúde, desentendimento, crise no casamento, até mesmo pessoas famosas estão até lidando com crises e invasão de privacidade. Não é verdade? E eu tenho uma reflexão para você. Foque no propósito, naquilo que o Senhor ele fez e continua fazendo em sua vida. Isso, gente, é muito importante, muito profundo, principalmente nos dias de hoje. Porque do nada a gente começa a se sentir que a nossa vida ela está parada e que às vezes a gente está feliz pelaquela pessoa por fora, mas por dentro a gente começa a se sentir triste. E isso a gente vê pelo lado também da internet. A internet ela só mostra momentos lindos e não mostra o processo, as dores e as inseguranças e as noites difíceis. Cada pessoa ela tem um processo, cada pessoa ela tem um tempo. E sem perceber nós começamos a achar que não somos o suficiente. Mas Deus ele nunca te pediu para você ser outra pessoa. Deus ele quer que você floresça sendo quem ele te criou. A comparação ela faz você esquecer o quanto você já evoluiu. Faz você desvalorizar aquilo que Deus ele já colocou nas nossas mãos. Olhe,
Ele não escreve histórias iguais. Enquanto você se compara, talvez Deus ele esteja te preparando para algo ainda maior. Eu já olhei para a vida de outras pessoas e pensei, meu Deus, parece que todo mundo está indo bem. Às vezes a gente olha e para a vida de outras pessoas e começa a se comparar, né? Olhando que ela está crescendo rápido, mas a gente devemos aprender uma coisa, que nem todo crescimento é visível. Tem coisas que Deus ele faz primeiro dentro da gente. Então, se você anda se sentindo insuficiente, se comparando, se sentindo para trás, eu quero te lembrar, hoje, você não perdeu o seu valor. O seu tempo não acabou, a sua história não ficou para trás. Talvez você esteja florescendo devagarinho. E o que Deus ele tem para você continua sendo seu. Amém? Que você possa não se sentir mais querendo a vida daquela pessoa. Que você venha se sentir que o Senhor ele está te preparando para algo maior. Se alguma dessas áreas da sua vida, tanto no crescimento, se você está criando conteúdo agora, se você está querendo crescer financeiramente, querendo ter um trabalho, querendo ter um casamento, não se compare com a vida dessas pessoas que têm tudo isso, porque no tempo certo o Senhor vai fazer na sua vida. Porque a própria Bíblia diz que há tudo há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Então, não se compare, porque o Senhor irá fazer coisas lindas, grandes e extraordinárias na sua vida. Amém? Que Deus abençoe e que você possa enviar esse vídeo, compartilhar esse vídeo com uma pessoa que precisa ouvir esse vídeo. Amém? Beijos e até o próximo vídeo.